Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, meu nome é José, eu sou professor do curso Apple, né? Nessa aula eu vou conversar com vocês, vou falar com vocês um pouco mais sobre mim e também nessa aula eu vou abordar um pouco sobre o celular, um pouco sobre a Apple, né? Sobre Steve Jobs, né? Um pouco mais sobre esse curso que vocês estão fazendo. Vou falar para vocês também algumas regras desse curso, né? Que vocês têm que seguir para vocês ser bem-sucedido nessa área. Bem, pessoal, um pouco sobre mim. Eu sou estudante de psicologia, eu estudo psicologia na Unip, né? Mas antes de me dedicar pela psicologia, eu já me dedicava muito a PNL. PNL, Programação Neurolinguística. E também me dedicava muito à hipnose ericksoniana. Pessoal, a PNL, ela é o quê? É um estudo do ser humano meio que matemático. Sabe, pessoal? É mais ou menos assim, ó. Ação, resultado, causa, efeito, né? Você planta flores, colhe flores. Vocês entenderam, pessoal, mais ou menos? Por exemplo, uma árvore boa dá bons frutos, né? Vocês já viram manga dando limão no pé de manga? Ou dando laranja no pé de uva? Provavelmente ainda não, né? Naturalmente, né, pessoal? Naturalmente, né? Então isso é mais ou menos o que é a PNL. E uma coisa interessante na PNL é a modelagem e muitas outras áreas da PNL. Por exemplo, uma área que fala sobre generalização, né? Que vocês vão saber lá no curso Apple na frente um pouco mais sobre generalização e muito sobre modelagem. Tem muitas pessoas que perguntam, professor, um curso Apple, por que um curso Apple tem que abordar a PNL? E já vou falar com vocês sobre a hipnose ericksoniana. Por que um curso Apple, professor, tem que abordar a PNL? Por quê? Porque um curso que fala sobre a Apple tem que abordar a PNL. Por quê, pessoal? Aqui nós vamos aprender juntos, eu e vocês, porque eu não sei mais que vocês. Eu não sou, na verdade, melhor que nenhum de vocês. Nós vamos aprender juntos como que Steve Jobs conseguiu se tornar um homem rico, bem-sucedido. Nós vamos aprender isto. Vocês entenderam, pessoal? Vamos aprender juntos. E como nós vamos fazer isso para a gente aprender junto mais rápido? Nós vamos usar a modelagem. Modelagem PNL. Vamos lá, pessoal. Vocês estão gostando dessa aula? Essa aula é uma aula de introdução do curso Apple. É a nossa primeira aula. Modelagem PNL. Se trata, pessoal, da gente fazer o quê? Um clone. Um clone. A gente precisa descobrir como escreve o nome dele,
Depois a gente precisa fazer um clone dele. Para a gente fazer um clone dele, pessoal, a gente precisa de um clone onde o corpo não vai ser um clone, vai ser um clone das ideias, a mente humana. Nós vamos clonar a mente humana. Para a gente poder clonar a mente de Steve Jobs, nós precisamos de fazer o quê? Uma modelagem. Para fazer a modelagem, um cara muito inteligente, pessoal, espero que vocês estão gostando da aula. Um cara muito inteligente por nome de... criou a modelagem, foi... deixa eu ver quem que foi. Pessoal... Não, foi ele, criou a modelagem, foi o Richard. Deixa eu ver como que escreve aqui, deixa eu descobrir como escreve. Mas não é assim que escreve não, só tô chutando, tá, pessoal? O Google o que vai me falar, tá bom? Eu tô chutando como que escreve o nome dele, que é em inglês. Richard Banger, é isso mesmo. Então, pessoal, vamos lá, pessoal. Essa aula é gostosa, essa aula. Eu gosto de dar essa aula para todo mundo. A primeira aula que eu dei assim, igual essa aula agora, foi no SESI, lá em Uberaba. Pessoal, para a gente poder fazer o clone de Steve Jobs, nós precisamos modelá-lo, modelar ele. Para a gente modelar, a gente vai usar uma técnica criada por Richard Banger. Essa técnica, pessoal, ela não consiste de apenas você clonar os hábitos visíveis da outra pessoa. Não consiste em clonar só os hábitos visíveis, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, assim, para Richard Banger, essa técnica só funcionaria... Nossa, esse ficou marcado mesmo, hein? Olha, o algoritmo da Google disse que essa aqui é a primeira mesmo. Embora eu gosto mais daquela do iPod, né, que não está aparecendo aqui. Então, pessoal, para a gente poder estar modelando e tendo os mesmos resultados que Steve Jobs, a gente não tem que modelar só o desejo dele pela tecnologia. Para Richard Banger, tem alguma coisa mais além do que isso. Mais além do que isso. Para Richard Banger, vai Google, olha, o Google decorou. Que legal, pessoal, o Google decorou. Aqui, depois eu vou olhar para ver como é que escreve isso. Para Richard Banger, o importante não é somente nós decorarmos essa paixão, né? Nós conseguirmos ter essa mesma paixão que ele tem, a mesma paixão por deixar uma marca no universo, né? Não é só isso, nós temos que ver o que motivou ele a fazer isto. A motivação dele a fazer isso é importante para nós. Nós temos que conhecer a motivação. E se for uma motivação positiva, nós temos que adotar. Por exemplo, assim, se Steve Jobs teve que se tornar tão rico, vocês não estiverem entendendo, comenta abaixo. Eu vou tentar ser bem devagar. Se Steve Jobs está tão rico porque ele gosta de pegar o dinheiro dele e ajudar as pessoas mais pobres, ou se ele está tão rico porque o desejo dele é que todas as pessoas tenham educação, né? Então, o que está motivando isso é que ele quer um mundo mais igual, né? Então, na PNL nós temos que ter uma motivação. Precisamos também de uma motivação, né? Então nós precisamos mergulhar fundo no mundo de Steve Jobs. E uma coisa, eu vou falar sobre isso também. Alimentação. Vamos falar a fundo
sobre... Vamos falar a fundo sobre alimentação. Porque, assim, o que Steve Jobs comia? Isso vai ser muito importante, né, pessoal? O que ele comia, né? A alimentação dele também, para Richard Bandler, tudo é importante, inclusive a alimentação. Então, nós vamos passar a experimentar esse alimento que Steve Jobs comia. E Steve Jobs não comia carne. Então, importante seria se nós também não comêssemos, se nós copiássemos o mapa mental completo. Mapa mental de Steve Jobs. Mapa mental de Steve Jobs. Vamos ver se conseguimos. Mas aqui pode ser alguma coisa sobre comediante, talvez não seja sério esse mapa, mas só para que vocês entendam que existe essa ideia que eu estou falando para vocês, né? Que tem muitos que vai falar, nossa, professor, o que o senhor está falando é uma coisa que existe mesmo, PNL, mapa mental, né? Existe essas coisas mesmo, professor? Sim, existe. Então nós temos que fazer uma cópia desses hábitos dele. O professor, mas por exemplo, ele tinha uns hábitos de fumar. Ele era fumante. Então esse nós não podemos copiar. Esse hábito nós não podemos copiar, né? Nós não podemos. Nós temos que copiar o hábito dele. Hábitos. Esses hábitos de Steve Jobs que nós temos que copiar. Vamos ver aqui. Vamos ver, pessoal. Tenha a hora de jantar e beba chá de ervas depois. Fazer caminhadas, meditar e ouvir música. Vocês estão vendo, pessoal, esses hábitos? Então nós temos que copiar esses hábitos. Bom, é um pequeno resumo de por que o professor tem uma regra no curso, que é assim mesmo, que os alunos são obrigados a seguir essa psicologia. É porque os alunos que estão no grupo não apenas pagaram para fazer o curso, eles querem ter os mesmos resultados de Steve Jobs, eles querem ser bem-sucedidos. E para isso eles estão seguindo o mapa, né? Vamos lá, pessoal. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre a Apple, né? O iPhone, pessoal, ele foi praticamente o primeiro dispositivo com o touch na tela, né? O iPhone até hoje é o produto que é mais desejado de celular. Por que, pessoal, que é assim? Porque Steve Jobs era perfeccionista. Agora eu vou escrever certo e o teclado não quer deixar. Como escreve perfeccionista? Sim, Google. Steve Jobs era extremamente perfeccionista. Não admitia que nada fosse feito sem não admitia que nada fosse feito sem o seu aval. Né, pessoal? Isso era muito importante. Por isso que o professor quer que os alunos tragam para a vida pessoal isso, né? Isso é muito importante. Ser perfeccionista, né? Então o iPhone, para a época que ele foi criado anos à frente. Ele foi perfeito para a época, porque existia na época aparelhos toque na tela, mas era com a canetinha, não era capacitivo. Tá bom, pessoal? Tá dado uma resposta sobre isso.
né? Steve Jobs realmente ele investiu em tecnologia. E para a época ele investiu muito em tecnologia, né? Então, pessoal, o método de Steve Jobs, né? Perfeccionista, inventivo e empreendedor. O que é empreendedor, pessoal? Empreender é você acreditar, né? O que o professor vem falando para os alunos, né? Para os alunos acreditar, o que o professor vem falando para os alunos abrir a loja, mas abrir a loja em casa mesmo, mas abre a loja você, né? Como o Steve Jobs fez, não é, pessoal? Empreendedor. Abriu a loja na garagem, né? Garagem. Olha, pessoal. Abriu a loja na garagem, né? Da casa, né? A garagem da Apple, lugar onde Steve começaram, quer dizer, foi Steve e os amigos dele, né? Teve outras pessoas. Começaram um verdadeiro império. Los Altos, Califórnia. É este o endereço. Pessoal, vocês acham que o mundo vai esquecer do endereço onde Steve construiu o primeiro computador? Não, né, pessoal? Não, né, pessoal? De forma alguma. 2066, olha esse número. Então, isso é empreendedorismo, né? Que o professor vem falando para vocês, é Apple. Não é só colocar um adesivo de uma maçã no carro, é você ser um empreendedor, né? Empreender, né? E Steve Jobs é um empreendedor perfeccionista. Steve não é um sonhador, né? Não é uma questão de autoajuda, pessoal. É uma questão de empreender, né? É diferente, não é autoajuda, é empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Você ter nas suas veias o sangue de empresário. Você monta na sua casa a loja. Vocês entenderam, pessoal? E dicas de passagem, que garagem de casa digna de uma loja, né, pessoal? Parece que a garagem está na frente, né? Parece, pessoal, que essa garagem foi feita para dar certo esse negócio. Ah, meu celular não podia ser um iPhone, tinha que ser um Xiaomi. Não dá certo dar curso no Xiaomi não, pessoal. O iPhone foi feito para dar curso. Mas, infelizmente, estou sem iPhone. Então, pessoal, criar loja na garagem de casa, né? Quando tudo der errado, você assim, assim. Você voltar, né? Voltar, recomeçar. Tava melhor errado, que tinha mostrado o que eu queria. Né, pessoal? Tava melhor escrever errado, né? Que aí tinha mostrado o que eu queria. Aqui, pessoal, quando tudo deu errado, né? Tudo deu errado porque ele cometeu os erros, que ele mesmo falou, né, pessoal? Que ele cometeu os erros. Um dos erros foi a arrogância. Foi arrogante demais. Outro erro foi não conseguir perdoar. E não conseguir se perdoar, como o professor mostrou para vocês naquele audiolivro, né? Quem assistiu o audiolivro, né? Tem uns que não assistiu, uns alunos, né? Aquele audiolivro onde Steve Jobs conta tudo antes da morte, né? Que vem para revelar para você que ele cometeu alguns erros. Não se perdoar. O outro foi não perdoar as pessoas. Aquela ira por Bill Gates, né? Aquele desejo de posse do dinheiro, né, pessoal? De poder. Ele disse que trocaria tudo isso por mais um minuto de vida. Mas ele não falou mais um dia de vida, né, pessoal? Falou mais um minutinho só. Só um minutinho vivo.
trocaria toda a arrogância por mais um minutinho vivo, né, pessoal? Saber que vocês que estão escutando o professor agora, saber que vocês vão morrer também. Muitos esquecem, né? Não são felizes. Uma vida de infelicidade, porque esqueceu que vai morrer. Muito ruim, né, pessoal? Steve Jobs ter feito isso, esqueceu que ia morrer. E falou no audiolivro que quando pediu perdão para Lisa. Ah, pessoal, esse site é do professor, ó. Lisa Brennan Jobs. .net é original, é da Lisa mesmo, da filha de Steve Jobs. O .com é do professor, lisabrenanjobs.com. Esse é do professor, ó. Tá bom? Entra nesse site, tá fora do ar. Meu servidor. Ah, tá direcionando pro meu vídeo, tá? Ali, direcionou pro meu vídeo, ó. Resumo módulo 1, software curso Apple. É uma aula que você perdeu, tem 4 aulas aqui que você perdeu. E ainda presta atenção nessa aula que o professor vai falar sobre os alunos, as dúvidas, tá bom? Olha, pessoal, lisabrenanjobs.com é do professor. Por enquanto, se a dona desse nome, ó, Lisa Brennan Jobs, se ela quiser o nome a gente devolve. Pessoal, então, como eu estava falando para vocês, Steve pediu perdão para ela porque Steve cometeu erros. Steve não queria falar naquela época que ele não era o pai da Lisa. Na verdade, não é como falam por aí na internet. Steve estava louco para ir lá dar um beijo nela, dar um abraço nela, fazer um carinho nela. Quando ela era bebê, Steve tanto se preocupou com o nome dela, que foi tudo ele que escolheu. Steve cuidou dela, mandou dinheiro para ela. Vamos deixar bem limpo, bem claro isso aqui agora nessa aula, pessoal. Há muitas coisas que não podem ser distorcidas no futuro, né? Nós não sabemos quantos anos que a voz do professor vai ecoar na eternidade, né? E nós sabemos aqui que nós vamos ter um fim, né? Depois de escutar aquele audiolivro, né, de Steve Jobs, né, vocês entendem que vocês também vão morrer, né? Lá na escola vocês vão saber, há um começo, um meio e um fim, né? E não existe mais experiências para você. Aí você morre, né? Assim a gente está abordando um lado científico, né? Nós não estamos mencionando que sobre religião, porque nós não sabemos aqui muito sobre religião. Nós estamos falando sobre a ciência, como a ciência vê. Nós precisamos ver aqui como a ciência vê apenas a fim de modelar. Nós temos que ter uma visão científica, uma visão de psicólogo, né? O professor está estudando psicologia na Unip, muito bom. Essa visão de psicólogo, para nós aqui é importante agora, para não confundir as coisas. Então, Steve falou para Lisa que ele tinha cometido um erro muito grave. Não foi um bom pai para ela, mas desde o começo ele nunca negou que ele era pai da Lisa. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. A mãe da Lisa estava segura. E na época a mãe da Lisa era uma menina problemática. E Steve tinha que mudar o mundo. Através de uma inteligência muito grande, Steve conseguiu ver o mundo que dava para mudar muita coisa. Deixar uma marca no universo. Só que Steve achou que naquela época, Steve viajou na Índia. E foi na Índia que o Steve descobriu que talvez era importante a tecnologia, levar a tecnologia. Ele viu na Índia as coisas e você precisa um dia ir nas Índias, né? Eu também um dia quero ir. Para ver o que Steve viu tanto lá, né, pessoal? Alguma coisa importante eles ensinaram para ele. Vocês entenderam? Então, ele precisava rápido dar uma ajuda para a humanidade, porque ele sabia que ia morrer, que um dia ele ia morrer. Quando ele teve essa visão, que linda essa mulher, viu? Que vontade de beijar ela. Meu Deus, é linda demais. Tem um magnetismo pessoal, dá para sentir a força dentro dela. Alguma coisa de diferente ela tem.
alguma coisa ela vai fazer ainda aqui antes da partida dela. Isso é certeza. Está iminente. Eu sinto a energia, a força. Pessoal, então Steve Jobs estava preocupado com isso, com a humanidade, precisava mudar o mundo rápido. E aquela visão, né, que o professor fala das pessoas que têm a cabeça quadrada. Ele teve essa visão, tinha pessoas que tinham realmente a cabeça quadrada. Né? Hábitos que não é necessário, não é, meus alunos? Para que um hábito de você julgar um livro pela capa? Para você julgar um livro, você tem que conhecer o conteúdo do livro. Senão você não pode fazer um julgamento, não é, pessoal? O importante não é a roupa que a pessoa está vestida. Isso aí não tem importância, tem coisas mais importantes que a roupa, né? Steve Jobs teve esse pensamento, uma pessoa simples que andava descalço, com roupa simples, não se preocupava com essas coisas, mas porque era mais importante se preocupar naquele momento em ajudar a humanidade. Então ele precisava ajudar a humanidade. Então ele não tinha tempo para procurar uma cinta, para colocar cinta. Ele colocava calça e nem se preocupava de colocar uma cinta. Não, ia descalço mesmo. Vocês entenderam, pessoal? Ia descalço mesmo, né? Andava descalço, estava mais confortável, porque de certa forma ele estava descarregando a eletricidade estática. Vai ver por isso que Steve Jobs não queimava as placas na hora que ele mexia. Ele não tinha estática. Vai ver porque ele andava descalço, pessoal. Para que criticar, chamar Steve Jobs de andar descalço de problemático, né? Igual o chefe da Atari. Então ele não era problemático porque ele andava descalço. Ele só não tinha tempo para pensar nisso. A mente dele era muito inteligente e usava todo o tempo para quê? Deixar que isso, Google? Que feio. Uma marca no universo. Não, deixar uma marca no universo. Então, pessoal, deixar uma marca no universo. Era mais importante para Steve Jobs deixar uma marca no universo. Portanto, essas características que nos distinguem uns dos outros, bem como as vivências e as experiências pessoais, impulsionam-nos a ser protagonistas da nossa história. Quero deixar uma marca no universo, disse Steve Jobs. Então, pessoal, será que ele deixou uma marca? Deixou, né? Então, pessoal, vamos voltar no assunto que nós estávamos falando, os erros que Steve Jobs cometeu, né? Ele pediu perdão, né? Ele pediu perdão para a filha dele, né, pessoal? Por não ter sido um bom pai, mas ele, de forma alguma, ele negou que era pai dela. Né? É o jeito que foi interpretado, porque ele estava nervoso e a mãe estava atrapalhando naquele momento. Ele deixar essa... Era muita coisa importante, ele fez muita coisa. Agora, para nós refletirmos e encerrarmos esse assunto sobre esse pedido de perdão, eu vou pedir para vocês usar uma técnica de hipnose, de PNL comigo, né? Para vocês poderem entrar um pouco em transe hipnótico e vocês conseguirem ressignificar a ideia de que Steve cometeu um erro. Talvez a própria filha de Steve Jobs se beneficie desse áudio, né, pessoal? E a gente encerra e a gente volta depois em outro áudio para não ficar muito grande. Então, só um minuto, né? A gente vai fazer mais um minutinho, a gente encerra o vídeo. Um minutinho a gente faz essa meditação através da PNL, da hipnose, para nós podermos, enfim, entendermos, né? A diferença que foi feita por Steve Jobs na vida da Lisa e como seria diferente se ele tivesse talvez tomado outro caminho, outro rumo. Ele seguiu por um lugar, um caminho que não havia sido percorrido antes.
Então foi muito difícil para ele também. Ele cometeu erros, como eu expliquei para vocês nesse áudio. Vocês podem modelar todos os acertos e não os hábitos, os erros, né? O hábito do vício de fumar, de tomar bebida alcoólica. Isso vocês tiram do personagem. Não vem para vocês esses hábitos, essa energia. Tudo que causa mal para a saúde, vocês tiram. E tudo que faz bem para a saúde, vocês vão modelar, né? E aí assim vocês vão ter os mesmos resultados de Steve Jobs, né? Essa é a proposta de Richard Bandler. Né? De você fazer essa modelagem, né? Então, pessoal, nós vamos perder 1 minuto e vamos ganhar uma vida de experiência. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, eu espero que eu tenha nessa noite feito realmente um bom trabalho sobre a Apple. Eu espero realmente que eu tenha levado a mensagem de Steve Jobs para frente. Eu espero que realmente eu tenha feito alguma coisinha, alguma esperança para deixar marca no universo. Eu tô olhando para ele agora, tentando copiar o mapa mental dele, tentando por 1 minuto, nem que for por 1 segundo, sentir quem foi ele. Sentir que eu estou fazendo alguma coisa que é respeitada por ele. Algum objetivo, alguma coisa que ele queria fazer e ele não conseguiu fazer. Talvez, pessoal, eu possa estar em uma favela muito distante, remota, em outro país, na Índia. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que vocês relaxem o corpo, a mente agora. Se coloquem em comunhão comigo nessa noite. Talvez seja na Índia, onde eu possa estar sendo um burro, um cavalo de carga de outro empresário. Aonde qualquer erro que eu cometer, a minha família vai pagar o preço. Assim como é na Índia. Um galo, uma galinha no puleiro, como na Índia. Uma galinha no puleiro, na Índia. Eu posso estar sendo na Índia agora, dentro da Índia, lá no interior da Índia, lá na Índia, lá no meio da Índia, eu posso estar como um galo. Eu sou importante no terreiro, eu sou um galo no terreiro. Mas vai chegar uma hora que alguém vai me matar para se alimentar de mim, da minha carne. E eu vendo cortando a carne do galo na Índia, me veio no pensamento, Sina triste, ele não reclama. Ele sabe que vai morrer para alimentar a raça humana depois dele ter realizado lindamente o trabalho. Lindamente. Sabe? Aquele galo de terreiro brilhante. No final ele vai ficar velho. Alguém vai se alimentar, matar ele e cortar a carne. Isso é o mais lindo que alguém pode ser, né? Talvez não foi isso que Steve Jobs viu na hora que ele chegou lá. O que motivou? O que motivou? O que mudou dentro dele? Quando ele voltou, ele era outra pessoa. Ele era diferente. Diferente. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não tinha tempo. Talvez. Será que ele não abandonou a filha? E se sacrificou demais por nós? Será que ele não está pedindo para você? Veja as coisas diferente. Menos de hipocrisia. Será que ele não estava andando descalço na faculdade e tentando fazer alguma coisa que funcionasse de verdade?
sabe? Será que ele não viu essas imagens na Índia? Será que não foi isso que motivou ele? Ele não fez guerra. Ele fez computador. Ele não fez computador para vocês fazer guerra, fazer greve, colocar um irmão contra o outro. Ele fez computador para vocês falar com os filhos. Será que ele não queria falar com a filha? Quando ele falou: minha filha, eu vou construir ainda para você, antes de eu morrer, um aparelho que você vai colocar 1000 músicas. Será que ele não queria falar para ela? Quando ele fez aquele desenho naquele computador, e aquele desenho ela tinha feito quando era criança, ele guardou aquele desenho. Será que algum pai no mundo pensou nisso? Ele guardou aquele desenho. Então ele, em nenhum momento ele falou que ele não era o pai da Lisa. Em nenhum momento ele cometeu esse erro. É que as pessoas não pensam diferente, pensam umas iguais às outras. A Lisa não foi negada. Veja bem, pessoal, se Steve chegasse na Índia, junto com todas aquelas pessoas sofrendo, e começasse a pensar igual elas, ele falou: não, de forma alguma eu vou fazer isso. Eu vou voltar para Nova York, não sei para onde. Eu vou voltar para lá, para o meio deles. Eu nasci um filho que eu não tenho pai. E quem me adotou, me devolveu, falou que eu estava com defeito. Mas depois veio uma pessoa e me recebeu como filho. Eu não sei qual que é, né? Então, pessoal, nesse momento, Steve Jobs podia reclamar de tudo, mas ele viu alguma coisa boa. Ele falou: nossa, eu tenho uma garagem, tenho um pai e tenho uma família. Tudo que eu preciso é voltar lá e construir alguma coisa, usar o meu tempo para fazer uma coisa útil. Eu vou ser um empreendedor, vou gerar empregos, vou mudar o mundo e vou deixar uma marca no universo. E usou todo o seu tempo para isso, né, pessoal? Vocês têm uma visão de como podia ser se Steve Jobs tivesse escolhido outro caminho. De certa forma, as pessoas na Índia, eles conseguem se comunicar com todo mundo, porque eles têm um computador. E o computador mudou todo mundo. Você já começa a ver as coisas diferentes, pessoal. E se você imaginar um mundo sem computador, olha o celular, onde você está escutando a minha voz. Se não fosse por Steve Jobs ter construído, você não ia estar vendo esse vídeo, pessoal. De certa forma, a gente tem que pensar diferente, né? No meio de todos aqueles problemas na Índia, o que motivou? Né? O que vai te motivar? Não importa o que vai te motivar. O que importa é o resultado. 2066 para todos vocês. Né? Reflite sobre isso. Pensa sobre isso, pessoal. Da agora para frente. Seja perfeccionista em todos os seus negócios.
que seja, acima de tudo, um empreendedor. E o empreendedor verdadeiro mesmo, ele sacrifica tudo pela empresa. Funcionou esse negócio. Parabéns. A Lisa ficou rica, muito dinheiro. E olha, não sei por quanto tempo, mas ela vai ser rica por muito mais tempo. E graças a você, ao dinheiro que você deixou, ela está conseguindo fazer tudo o que ela sonhou. Deu certo. Você deixou uma marca no universo.